Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a nossa navegação, o nosso planejamento, como que a gente faz, os aplicativos que a gente usa para fazer todo esse roteiro de viagem. E fica aqui até o final, porque tem um papo com o professor da Escola Naval da Marinha sobre navegação astronômica, um papo muito bacana. Então aproveita aí a vinheta para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque falta muito pouco pra gente chegar em 50 mil inscritos. E é lógico, não esquece de deixar o seu like aí no vídeo, que é muito importante pra gente, e também o seu comentário. Uma viagem começa quando você decide viajar. Isso é, antes mesmo de você chegar no seu destino. Você começa a planejar os lugares que você quer visitar, por onde você quer passar, onde você vai se hospedar, supermercado que tem perto, os restaurantes que você quer conhecer, os custos. Muitas coisas que envolvem uma viagem. E com a gente não é nada diferente. A única coisa é que a gente não tem que fazer mala. Como tudo isso hoje faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, virou uma coisa muito comum, então a gente acaba não falando para vocês como que a gente faz esse planejamento. Então esse vídeo é para falar passo a passo de como a gente planeja a nossa viagem. O primeiro passo é decidir para onde vamos. E para isso usamos o Google Maps inicialmente. Então pensamos em sair da Marina de Roma no meio de julho e já retornar no meio de setembro, porque após isso teremos charter na Croácia e na Sardenha. Eu olhei as opções. A gente podia ir para o norte, na região da Toscana, ou ir para o oeste voltando para a Sardenha, ou ir para o sul e voltar para as ilhas próximas de Ponza, que são lindas e a gente passou por lá meio correndo. Dentre essas opções, escolhemos ir para algo novo, porque a gente gosta disso. Então pensamos em subir até a ilha de Elba, navegar aos arredores e invernar por ali. Também temos a opção de voltar pela costa leste da Córcega, passar pela Sardenha e retornar a Roma, já que a marina que estamos é muito bem localizada e mais barata do que as marinas que ficam lá para cima. Pelo Google Maps, a Thaís costuma procurar as cidades importantes que deveríamos visitar, supermercado e coisas que vamos precisar pelo caminho, como por exemplo pediatra. Eu pelo Navig busco os pontos de ancoragem com comentários de pessoas que passaram por lá, preço das marinas caso a gente precise, e agora também uso o chat para conversar com pessoas que estão no local. E vamos ver no Navionics e Wind a questão da navegação. No Navionics eu verifico a distância das pernadas com duas ferramentas, uma com um simples compasso e a outra traçando as rotas automaticamente. Normalmente eu faço uma navegação virtual por toda a rota buscando pontos de alerta, ilhas, baixios ou coisas do tipo para ver se a rota está bem calculada. Aproveito para buscar abrigos de emergência para condições diferentes do mar, vento ou algum problema com o barco. Tento estudar bem o caminho e ir guardando isso na cabeça. Usando o Google Maps como auxiliar, verifico nas ancoragens onde os barcos ficam normalmente. Esse processo do estudo da rota a gente faz e refaz várias vezes. Às vezes o tempo muda, às vezes a gente vai encontrar alguém, às vezes a comida tá acabando, a gente precisa ir para um lugar para abastecer, às vezes é diesel. Então a gente tá o tempo inteiro mudando o nosso percurso e isso faz parte de uma viagem. Mudar de plano nem sempre é ruim. O Wind vai servir para quando estivermos mais perto da saída. Vamos verificando os ventos, que dia é favorável, que dia não é. Também verificamos as ondas, tamanho e direção, não só pela navegação, mas principalmente pela pernoite. Pior que vento é dormir balançando. Usando o radar do Wind, sabemos por onde as chuvas vão passar, se elas estão na nossa direção ou não e qual a intensidade. Ganhei estrelinha do capitão. Ó, toda vez eu falo pra ela, acerta na areia. Acertei certinho na areia, olha só.
Quando chegamos em uma ancoragem, primeiro procuramos áreas de areia ou lama para jogar a âncora. Quando não conseguimos ver com os próprios olhos o fundo, à noite por exemplo, usamos o Google Maps para nos ajudar. No momento que jogamos a âncora, marco no aplicativo Anchor o local. Se o barco sair desse raio, um alarme será disparado. O local de ancoragem é escolhido de acordo com a previsão do tempo. Também costumo olhar uma outra ancoragem próxima que proteja do inverso da previsão, caso as coisas mudem, como já aconteceu. Vocês têm noção que aqui atrás é onde a gente ficou e tá quebrando tipo onda? Surreal. Ainda bem que a gente mudou de lugar. A gente usa outros aplicativos além do Navionics, Wind e Anchor. O Beto deu um curso sobre Navionics e Wind. Ele fez esse curso presencial e também fez o curso online. E está disponível na nossa lojinha, que é loja.velejandopelomundo.com. E lá você pode comprar esse curso e entender ainda mais como rola a nossa viagem e o nosso planejamento. Quem comprar o curso até o final de junho também ganha um adesivo. Eu acabo sendo muito dos aplicativos e da tecnologia, e você pode estar questionando se tudo isso falhar o que faremos. Sempre é importante ter redundância, mais de um celular com aplicativos instalados, o plotter do barco, a carta de papel também é importante e também saber se localizar por navegação estimada. Mas como nem tudo é aplicativo, esse vídeo tem uma participação especial do Guilherme Azevedo, que é oficial da Reserva da Marinha e dá aula na Escola Naval. Ele vai falar para nós a importância da navegação astronômica. Então aproveita esse vídeo que tem mais uns minutos de muita informação bacana. E aí, Guilherme, tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí pelo convite, Beto. O que eu estava comentando com você agora há pouco é que a Marinha, né, que tem redundância, deve ter 400 GPS dentro de um navio, tem oficiais lá capacitados para navegar de várias formas, ainda continua exigindo que todos os oficiais tenham esse conhecimento, certo? Eu queria saber de você, por quê? Né? Sendo que a gente tem tanta tecnologia hoje. A gente avisa lá o pessoal exatamente isso. Por que o negócio rudimentar, arcaico, ainda é mantido? Então a gente puxa o exemplo, primeiro um lado tradicional, porque a humanidade tem essa necessidade de olhar para cima, né? E desde os nossos antepassados. E aí eu tento forçar meus alunos e os convidados já descolar um pouquinho da tela brilhante, aquele pedacinho de vidro brilhante, e olhar para cima e ter essa importância tradicional histórica, né? E um dos motivos que a gente apela é a própria bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é a única das centenas de bandeiras do mundo que tem uma representação da esfera celeste. As outras têm estrelas, lua, sol, mas a única que tem uma representação é a bandeira do Brasil. E a parte moderna, as impossibilidades de você usar o satélite. São sistemas GPS, GLONASS, que é o russo, o europeu, que é o Galileu, o Beidou da China, os diferentes sistemas, pode ter problema na nossa antena, pode, num futuro, ter problema com satélite, a guerra ir para o espaço, e mesmo sem serem atores estatais, né? É possível atores que com equipamentos eletrônicos consigam ou bloquear o sinal do GPS, ou pior de tudo, despistar, enviar um sinal para o seu receptor vai achar que está recebendo, está tudo funcionando, e você pode estar milhas e milhas fora da sua posição. A navegação astronômica nunca vai substituir a precisão do GPS, mas ele pode dizer para você, dá uma verificada no teu GPS se você mantém a navegação astronômica, né? Inclusive, para conversar com você hoje, né, esse final de semana eu peguei os livros do Amir Klink, os 2 primeiros. Ele tem trechos do livro em que ele marca, por exemplo, a passagem do Equador. A polar sumiu. Então, ele falou ali, a estrela polar deixou de ser vista, só no hemisfério norte. Então, ele está dizendo que ele cruzou para o sul, vindo lá do Polo Norte. Mas como funciona, resumidamente, assim, uma navegação astronômica? O mesmo princípio da navegação visual. O pessoal navega muito próximo da costa ou dentro de baías, em águas restritas. Então, a gente tem o farol, o farolete, a ilha. Então, a gente tem objetos de referência na navegação costeira e dentro de baías ou de rios. Quando a gente vai para o oceano, a gente perde a referência. E a única referência que sobra é o quê? É o horizonte. É a linha entre o mar e o céu. Então, essa referência, com os astros, eu consigo fazer uma navegação. Ela é mais complicada, por quê? Porque os astros estão se movendo. É diferente da navegação visual. O farolete está parado, o farol está parado, o pão de açúcar está parado. Só que na navegação astronômica, não. Todos os pontos que eu uso como referência também estão se movendo, porque a Terra está girando. É um movimento aparente. Não é que eles estão se movimentando. É a Terra que está girando e aquela esfera celeste se movimenta. Então,
também com aplicativos, existem muitos aplicativos hoje que ajudam você a reconhecer, e um sextante, também existem aplicativos que simulam um sextante. A gente mede o ângulo vertical entre o horizonte e o astro. Com alguns cálculos que não vem ao caso aqui, ele me mostra em que pontos da Terra eu estaria para poder medir aquela altura do astro. Se vários dias eu estou navegando, a minha posição está 10 milhas fora do meu GPS, é possível que esteja pegando alguma coisa com o meu receptor, entendeu? A ideia não é substituir, é meio que calibrar. Então, normalmente, o pessoal da vela usa na passagem meridiana. É quando o Sol cruza a longitude do observador. Só que acontece no meio-dia. O triângulo deixa de existir. Os 3 vértices ficam alinhados. Aí não tem mais conta de trigonometria. É só mais e menos. Eu tenho um horizonte bem definido, porque é ao meio do dia. O sextante está ali. É só um pouco chato, porque tem que ficar muito tempo com o Sol na cabeça. Mas os velejadores costumam usar uma reta da manhã, como a gente chama, observa o Sol de manhã, por volta de 9 horas, a passagem meridiana, que vai dar uma latitude, e à tarde, uma reta da tarde. Eu trago essa reta para meio-dia, tem um ponto. Eu trago essa reta do meio-dia para tarde, eu tenho outro ponto. Então, eu tenho normalmente com o céu aberto 2 pontos por dia, né? A precisão vai ficar devendo. Numa apresentação que teve no início do século XXI, o pessoal em Washington, observatórios reunidos, ainda precisa da navegação astronômica. Os observatórios precisam gerar tábuas para o almanaque náutico, essas coisas. Aí o representante do observatório de Greenwich, né, a referência da hora e da longitude, ele falou tudo isso que eu já comentei aqui, antena, satélite, despistamento, tudo. Mas no final ele deixou um slide só assim, faz bem para a alma. Você fazer aquela coisa braçal e ele está consistente com o teu GPS, isso aí eu dou meu testemunho. É um evento interessante. Mas não tem problema usar a calculadora e alguns aplicativos que simulem. Exatamente, inclusive os aplicativos para reconhecer os astros, né? Em vez de fazer no papel, com a tábua, até porque estamos falando de barcos à vela, né? O celular tem um cronógrafo. Há aplicativos que emulam sextante e há aplicativos que fazem os cálculos. O seu trabalho de observar, por mais que tenha usado ferramentas tecnológicas, foi o trabalho de você observar, foi o seu olho. A gente costuma falar na Marinha, o melhor sensor de bordo é o olho humano. Qual seria o primeiro passo sobre isso? Um exercício, de repente, assim, que ela já identifica alguma coisa, ela fala, nossa, eu quero ir mais a fundo nisso. Começar na observação, sem se preocupar com posição, é tentar, né, com a ajuda dos aplicativos, existem aplicativos de planetário, e um que eu uso em desktop é o Stellarium, ele é open source, né, não é pago nem nada, é o mesmo aplicativo que a gente usa no planetário da Escola Naval, ou seja, a diferença é que, em vez de uma tela de computador, no planetário eu apresento num domo. Mas o fenômeno é o mesmo. Ele simula um horizonte e vai te mostrando os movimentos. Então, essa familiarização, os astros nascem a leste, se põem a oeste, todos cruzam o meridiano. Quando eu vou ao hemisfério norte, eu enxergo a polar. Essa estrela polar, a altura dela é praticamente a latitude. Por quê? Porque ela está quase no polo. Então, essas visualizações, que se eu ficar aqui horas e horas falando, talvez fiquem difícil de entrar, começa com isso. O Cruzeiro do Sul, verificar o Cruzeiro, ele aponta para o sul, realmente, olha, compara com a agulha, realmente o Cruzeiro do Sul, 4,5 vezes o comprimento da haste, é mais ou menos a direção sul. Pegando já essa orientação, né, começa já a criar o cacoete, para depois, eu estou orientado, agora vamos ver como é que é o procedimento para tirar a posição. Começa pelas referências, então, e depois vai para o cálculo, né? Isso, para poder familiarizar. A palavra que eu uso, não fui eu que criei isso, né? A palavra, o uso do planetário é para quê? Familiarização. Né? Então, a gente, quando está navegando só olhando para a telinha, a gente não vê, hoje Marte já está aqui, a Lua já está crescente. Então, o Stellarium, como ele é um programa de computador, você avança, então esses conceitos que aparentemente parecem estranhos, cada um vai criando uma forma de gerar uma referência. E com o tempo, vocês que ficam olhando para cima, já começam a ter uma noção, pelo menos, da latitude. Entendeu? Porque à medida que você vai navegando, elas vão ficando, quanto mais você está indo para o sul, mais o teu polo sul está elevado no horizonte. Então os astros giram, né, em torno do polo. Não são os astros girando, é o movimento aparente. E à medida que você vai para o Equador,
o Polo Sul vai abaixando. Por quê? Porque você está indo para o Equador, a latitude é zero, a altura do polo é zero. Os astros vão fazendo de leste para oeste. Então, o próprio movimento dos astros, na própria viagem, vai dando noção. Nós estamos indo para o norte, estamos indo para o sul. E o nascer e o pôr do sol vai dando uma ideia de longitude. Está ficando mais cedo nascer, eu estou indo para perto do sol. Né? Então, estou indo para leste. Está ficando mais tarde, estou indo para oeste. Esse tipo de... Não é navegar, mas ter essa noção que os nossos antepassados tinham, isso aí eu acho que é interessante. Dá um plus, né, na navegação. Esse estelário no programa eu sou suspeito para falar porque ele me ajuda a ministrar as aulas, mas também, como curioso, ficar vendo os fenômenos. Como é que é o Sol no Polo Sul? Aí você fica no Polo Sul, aí você sabe que por 6 meses o Sol não se põe. Ele simula essas situações, entendeu? Aí vai ser interessante. Por que lá no norte, no hemisfério norte, a noite é tão curta no verão? Você tem a visualização do usuário, não é aquela coisa da geografia do primário. Tá aqui a lanterna, a Terra está aqui, né? Que é interessante também você ver de fora, mas você vê de dentro como navegador é diferente de muita gente que fica em casa. Bom, então se alguém tiver mais interesse e quiser conversar com você, você tem alguma página, alguma coisa que as pessoas podem entrar em contato? Eu tenho uma página no Facebook, eu vou deixar o link, o pessoal chegar lá, inclusive com bastante foco nessa área de navegação astronômica. Muito bacana, muito obrigado aí por despertar esse interesse, né? Não só em mim, acho que também o pessoal que vai estar assistindo esse vídeo. Eu já vou desligar aqui, já vou baixar o programa aqui, ficar simulando em todos os lugares que eu tenho passado aí, mas muito obrigado pelo papo, pela disponibilidade. Eu agradeço. Muito obrigado, Beto. Quer ser um apoiador nosso? Aproveite essa promoção. O valor do primeiro mês do apoio você ganha desconto na nossa loja. Além disso, também ganha um adesivo. Então acessa picpay.me/sailingaw ou aponta sua câmera do celular para esse código. Wish that